Olá, irmãos, boa noite. Graças ao Senhor, mais uma oportunidade. Estamos aqui, né, para mais uma meditação e vamos dar continuidade, né, nesse livro do irmão Mackintosh, o capítulo 11 de Números. Ah, esse trecho aqui que está marcado, né, que seria a continuação, ele já vai tratar de um outro assunto, né? O irmão ele vai trazer mais algumas reflexões, né, a mais sobre baseando nesse capítulo 11, né, de Números. Mas antes de a gente avançar, irmãos, sobre esse assunto, né, que estávamos tratando nessa live passada, ainda naquele contexto, né, que o irmão trouxe, né, aquele ensino sobre perverter a fé, a separação, né, ele trazendo ali o princípio da mistura, né, que estava havendo, que houve ali entre o povo de Israel, né, e isso como figura também para o testemunho, né, da igreja. Eu tenho algumas coisas aqui, né, que eu queria trazer. Peço até paciência, né, aos irmãos, mas tentando só aproveitar o assunto, né. Deixa eu só reduzir aqui rapidinho. Ah, aqui. Mas tentando só aproveitar o assunto em que já estava meditando, queria trazer algumas coisas, né, que acho ser de grande importância e até escrever, né, alguns pensamentos aqui, a fim de ser mais objetivo, né, e assim não atrapalhar o nosso tempo aqui, o exercício dos irmãos, também a leitura, né. Bem, o Senhor, né, ele quer nos comunicar coisas, né, verdades preciosas que já estão disponíveis em sua palavra, na sã doutrina, né, dada à igreja, e tendo em vista também, né, que o Senhor já nos deu tudo que precisamos, né, para a nossa vida e piedade, para o nosso crescimento na fé, amadurecimento, santidade, para o nosso gozo, né, e desfrutar das bênçãos celestiais que temos em Cristo Jesus. Sobre o nosso amado Senhor também, né, há muitas coisas elevadas em que temos que aprender e desfrutar. Dar um exemplo, né, mas são muitas coisas, arrebatamento, nossos corpos serem transformados para estarmos perfeitos com o Senhor em glória. São inúmeras coisas, né, coisas elevadas, né. E poderíamos até ler, né, segunda a Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 11. Abrir aqui, versos 3 a 11. É, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência,
e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo, ao longe havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abrindo um parêntese aqui, né, no versículo 11, não fala de salvação, né, mas da nossa entrada no reino mileniar do Senhor. Falando de nós, né, nós salvos santos, a noiva de Cristo, mas os grandes inimigos, né, que podem e querem nos impedir de usarmos e desfrutarmos dessas bênçãos celestiais e que são mencionadas e ensinadas pelas próprias Escrituras, é o mundo, Satanás e a nossa carne. Vou até aprofundar, né, um pouco mais nessas coisas, dando alguns exemplos, né, como a mente humana, né, a mente natural, em seu entendimento natural das Escrituras, e objetivos humanos, né, em sua sabedoria, podemos ver até 1 Coríntios 2, né, de 4 a rapidinho, né, 27, 4 a 16, acho que é 4 a 6. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém com a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, não, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Somos nós, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Pode subir mais um pouquinho? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. A gente vê aqui que Paulo ele mostra que a mente natural humana ela não é compatível com a mente divina. Ah,
são totalmente distintas, né? E que as coisas de Deus não são compreendidas e também comunicadas pela própria mente de Deus. Elas são compreendidas e também comunicadas pela própria mente de Deus, que é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, né, dos salvos. Então, se a mente natural, né, o homem natural usa as coisas espirituais, a palavra de Deus, o que vai sair daí é querer voltar os sentidos das escrituras para interesses mundanos e carnais, corrompendo os sentidos das escrituras, gerando um sistema de pecado moral, doutrinal e eclesiástico. Resultado: mau testemunho, uma regressão ou até um não crescimento dos santos que estão envolvidos ou associados a isso. E é o que eu queria, irmão, chamar a atenção, né? Porque essas coisas são sutilmente contamináveis, né? E capazes de perverter a fé dos santos. Todos os salvos, né? São nós todos os salvos. E nos afastar da simplicidade que há em Cristo. Lembrando que somos a igreja, né? Noiva de Cristo. E Deus tem o interesse de nos preparar para Cristo, como a noiva a ser apresentada ao marido. Isso a gente vê em 2 Coríntios 11, versos 2 e 3. Rapidinho, né? Já tô terminando aqui. Ah, diz assim, ó, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essas coisas que nos atrapalham são os exemplos, né? Daí a importância, né, de santidade prática, santidade individual e coletiva. Individual, a gente viu o exemplo, né? Vimos o exemplo em 2 Timóteo 2, né? De se apartar desse sistema de iniquidade, de pecado e dos vasos contaminados, né? Que são as pessoas que estão lá, mas ao mesmo tempo estando atento aos nossos irmãos sinceros, né? Os salvos que porque há salvos, né? Dentro desse sistema, né? Infelizmente, e está apto para ensinar essa doutrina a eles que estão resistindo, né, ao sistema, tendo um despertar, né, um incômodo com os erros, né, que está acontecendo lá, e etc, né. E estando juntos com aquele que já se apartaram também e estão purificados de tudo isso, nessa outra esfera de comunhão cristã, que é a esfera de cuidado do Senhor, né, onde há a verdade, onde o Senhor é considerado e onde ele tem a sua devida posição de Senhor da Assembleia, e onde o Espírito Santo tem o seu lugar de dirigente. E nessa esfera temos a Assembleia, né, com sua responsabilidade de santidade coletiva, que a gente viu também na semana passada lá, né, lá em 1 Coríntios 5, falar do julgamento, né, do pecado, a disciplina, colocar fora de comunhão, se necessário, dessa esfera de comunhão cristã, né? E isso sendo feito em amor e humildade, porque todos nós somos capazes, né, de cometer qualquer tipo de pecado também. E sempre no interesse da restauração, como os irmãos falaram, né, na semana passada. Aí também, irmãos, lembrando que essa ação de julgar o mal, julgar o que está sendo falado, a disciplina por parte da Assembleia,
Tudo isso é para o nosso bem, né? É o bem de todos e a santidade também. E lembrando da passagem de Judas, capítulo 1, que o irmão trouxe na semana passada, devemos estar vigilantes individualmente e coletivamente, né? Coletivamente, porque Satanás ele pode também querer introduzir, como fez no tempo dos apóstolos, né? Como fez no tempo dos apóstolos, é, homens iníquos, né? Foram introduzidos, né? Então, o julgamento é para a proteção dos santos também. E não necessariamente, né, também lembrar disso, aqueles que são colocados em disciplina são falsos irmãos, né? Mas irmãos que infelizmente se deixaram vencer pela carne. Essa disciplina também é para um tratamento de correção e visa sempre a restauração para os filhos de Deus. Vemos esse ensino, né, em 1 Coríntios 5, que fala da disciplina, já, já falei, né? E 2 Coríntios 2, do versos 6 a 8, que ali já fala da restauração daquele que foi disciplinado, né? Então são só algumas considerações, né, em ligação com um assunto que a gente estava meditando na semana passada, aí estava pensando, né, e trouxe só para como complemento, né, que já estávamos meditando. Se os irmãos é, quiserem comentar, vou deixar aqui, senão eu vou dar continuidade na leitura. Então eu vou dar continuidade aqui na leitura. Vamos lá. Mas temos mais lições a extrair da importante sessão que se abre diante de nós. Não apenas temos que contemplar o fracasso por parte da congregação de Israel, mas até mesmo o próprio Moisés é visto vacilando e quase afundando sob o peso de sua responsabilidade. Então Moisés disse ao Senhor: Por que afligiste o teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos para que pusesse sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu todo este povo, concebi eu todo este povo, gerei-o eu para que me dissesses: leva-o no teu seio, como a alma leva, como a ama leva a criança de peito, para a terra que juraste a seus pais. De onde me virá, de onde me viria carne para dar a todo este povo? Pois eles choraram, pois eles choram
a mim, dizendo: Dar-nos carne para comermos. Não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. E se assim procedes comigo, mata-me. Peço-te de imediato, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Números 11, de 11 a 15. Esta é uma linguagem verdadeiramente maravilhosa. Não é que pensaríamos por um momento sequer em nos deter nas falhas e enfermidades de um servo tão querido e tão devotado como Moisés. Longe disso. Não nos conviria comentar as ações ou os ditos de alguém sobre quem o Espírito Santo declarou que foi fiel em toda a sua casa. Hebreus 3, 2. Moisés, como todos os santos do Antigo Testamento, ocupou seu lugar entre os espíritos dos justos aperfeiçoados. E cada alusão inspirada a ele, ao longe das páginas do Novo Testamento, tende apenas a honrá-lo e a apresentá-lo como um vaso preciosíssimo. Mas ainda somos obrigados a ponderar a história inspirada que agora temos diante de nós. História escrita pelo próprio Moisés. É, é verdade, bendita a verdade, que os defeitos e falhas do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento não são comentados no Novo Testamento. Contudo, são registrados com fiel exatidão no Antigo. E por quê? Não é para o nosso aprendizado? Sem dúvida. Tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versos 4. O que então devemos aprender com a notável explosão de sentimentos registrada em Números 11, de 11 a 15? Aprendemos, pelo menos, isto, que é o deserto que realmente traz à tona o que há de melhor em nós. É lá que provamos o que está em nossos corações. E visto que o livro de Números é enfaticamente o livro do deserto, é justamente lá que poderíamos esperar encontrar todos os tipos de fracassos e enfermidades plenamente revelados. O Espírito de Deus resiste a tudo fielmente. Ele nos mostra os homens como eles são. E mesmo que seja um Moisés que fala, mesmo que seja um Moisés que fale imprudentemente com seus lábios, essa fala imprudente é registrada para nossa admoestação e instrução. Moisés era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E é muito evidente que na parte de sua história que agora temos diante de nós, seu coração afunda sobre o tremendo peso de suas responsabilidades. Disse-á, talvez, não é de admirar que o seu coração se afunde. Não é de admirar, certamente, pois o seu fardo era pesado demais para ombros humanos.
Mas a questão é, era pesado demais para ombros divinos? Foi realmente o caso de Moisés ter sido chamado para carregar o fardo sozinho? O Deus vivo não estava com ele. O Deus vivo não estava com ele e não era ele suficiente. Importava se Deus se agradasse de agir por meio de um homem ou de 10.000. Todo o poder, toda a sabedoria, toda a graça estavam nele. Ele é a fonte de toda bem-aventurança e no julgamento da fé. Não faz a mínima diferença quanto ao canal, ou se há um canal ou 1.001. Este é um excelente princípio moral para todos os servos de Cristo. É de suma importância que todos lembrem de que, sempre que o Senhor coloca um homem em uma posição de responsabilidade, ele tanto o capacitará para ela, quanto o manterá nela. É claro que é completamente diferente se um homem se precipita sem ser enviado para qualquer campo de trabalho ou qualquer posto de dificuldade ou perigo. Nesse caso, podemos certamente esperar um colapso completo, mais cedo ou mais tarde. Mas quando Deus chama um homem para uma determinada posição, ele o dotará com a graça necessária para ocupá-la. Ele nunca envia ninguém para uma guerra às suas próprias custas. E, portanto, tudo o que temos a fazer é recorrer a ele para tudo o que precisamos. Isso vale em todos os casos. Nunca falharemos se nos apegarmos apenas ao Deus vivo. Nunca ficaremos secos se estivermos bebendo da fonte. Nossas pequenas fontes logo secarão. Mas nosso Senhor Jesus Cristo declara que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é uma grande lição para o deserto. Não podemos viver sem ela. Se Moisés já tivesse compreendido plenamente, jamais teria proferido palavras como estas: de onde me virá a carne para dar a todo este povo? Ele teria fixado seus olhos somente em Deus. Teria sabido que era apenas um instrumento mais nas mãos de Deus, cujos recursos eram limitados. Certamente Moisés não poderia suprir aquela vasta assembleia com alimento nem por um único dia, mas Jeová poderia suprir a necessidade de todos os seres vivos e para sempre. Acreditamos mesmo, acreditamos mesmo nisso? Não parece às vezes que duvidamos? Não sentimos às vezes como se fôssemos nós que deveríamos suprir em vez de Deus? E então, é de se admirar se fraquejarmos, vacilarmos e afundarmos? Moisés bem poderia dizer: não sou capaz de suportar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Havia apenas um coração que poderia suportar tal companhia, a saber, o coração daquele bendito que, quando labutavam em meio às olarias do Egito,
desceu para libertá-los, e que, tendo-os redimido das mãos do inimigo, estabeleceu sua morada no meio deles. Ele era capaz de suportá-los, e somente ele. Seu coração amoroso e sua mão poderosa eram os únicos adequados para a tarefa, e se Moisés estivesse em pleno poder desta grande verdade, ele não teria e não poderia ter dito: se assim procedes comigo, mata-me, peço-te. Imediatamente, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Este certamente foi um momento sóbrio, sombrio, na história deste ilustre servo de Deus. Lembra-nos um pouco o profeta Elias, quando se atirou aos pés do Zimbro e implorou ao Senhor que lhe tirasse a vida. Que maravilha ver aqueles dois homens juntos no Monte da Transfiguração. Prova de forma marcante que os pensamentos de Deus não são como os nossos, nem os seus caminhos como os nossos. Ele tinha algo melhor reservado para Moisés e Elias do que qualquer coisa que eles contemplassem. Bendito seja o seu nome. Ele repreende os nossos medos pelas riquezas da sua graça. E quando os nossos pobres corações anseiam pela morte, pela miséria, ele concede vida, vitória e glória. Vou dar uma pausa aqui. Irmão, pode subir mais um pouco? No entanto, não podemos deixar de ver que, ao se esquivar de uma posição de pesada responsabilidade, Moisés estava, na verdade, abrindo mão de um lugar de alta dignidade e santo privilégio. Isso parece mais evidente na seguinte passagem. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e oficiais sobre ele, e traze-os à tenda da congregação, para que fiquem ali contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E eles levarão contigo a carga do povo, para que tu não a carregues sozinho. Versos 16 a 17. Houve algum poder adicional obtido com a introdução de 70 homens? Certamente não poder espiritual
visto que era apenas o Espírito que estava sobre Moisés, afinal. É verdade que havia 70 homens em vez de um, mas a multiplicação de homens não representou aumento do poder espiritual. Poupou Moisés de problemas, mas lhe fez perder dignidade. Ele passaria a ser um instrumento conjunto em vez de único. Pode-se dizer que Moisés, servo abençoado, como era, não queria a dignidade para si, mas sim buscava um caminho sombrio, retirado e humilde. Sem dúvida, mas isso não toca a questão diante de nós. Moisés, como veremos em breve, era o homem mais manso sobre a face da terra. Nem pretendemos sequer insu- insinuar que qualquer mero homem teria se saído melhor nessas circunstâncias. Mas então devemos buscar levar conosco a grande lição, a grande lição prática, que nosso capítulo ensina de forma tão impressionante. Os melhores dos homens falham, e parece extremamente claro que Moisés, no 11º capítulo de Números, não estava na serena elevação da fé. Ele parece, portanto, ter perdido aquele equilíbrio de alma que é o resultado certo de encontrar o centro no Deus vivo. Deduzimos isso não apenas pelo fato de ele cambalear sob o peso da responsabilidade, mas reflitamos sobre o parágrafo seguinte. Pelo horário que está chegando, os irmãos acham que dá para ler mais outro parágrafo? Nos outros dias tem levado até 9 e pouquinho, né? 9 e 10. Acho que dá. Ah, então tranquilo. Vou continuar aqui. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Portanto, o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas sim 1 mês inteiro. Até que vos saia pelas narinas e vos seja nojento, porque desprezastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: o povo no meio do qual estou é de 600.000 homens de pé. E tu disseste: eu lhes darei carne para que comam 1 mês inteiro. Serão mortos os rebanhos e as manadas para que lhes bastem? Ou serão ajuntados todos os peixes do mar para que lhes bastem? E disse o Senhor a Moisés: a mão do Senhor se encurtou? Agora verás se a minha palavra
se cumprirá contigo ou não. Números 11, versos 18 a 23. Em tudo isso, vemos a ação daquele espírito de incredulidade que sempre tende a limitar o santo de Israel. Não poderia o Deus Todo-Poderoso, o possuidor do céu e da terra, o criador dos confins da terra, não poderia ele prover carne para 600.000 soldados? Ai de mim! É justamente aqui que todos nós falhamos tão tristemente. Não entramos como deveríamos na realidade de ter que lidar com Deus vivo. A fé traz Deus à cena e, portanto, não conhece absolutamente nada das dificuldades. Sim, ri das, ri das impossibilidades. No julgamento da fé, Deus é a grande resposta para cada pergunta, a grande solução para cada dificuldade. Ela remete tudo a Ele. E, portanto, não importa nem um pouco para a fé, seja ela 600.000 ou 600 milhões, ela sabe que Deus é todo suficiente. Ela encontra todos os seus recursos nele. A incredulidade diz: como pode ser tal e tal coisa? Ela está cheia de comos, mas a fé tem uma grande resposta para 10.000 comos. E essa resposta é Deus. Uma coisa, irmãos, interessante que a gente pode fazer o link, né, no tema de ontem, da oração, é que apesar desses homens, né, serem homens de fé, escolhidos por Deus, mesmo assim, no momento tão difícil, né, que tanto Elias quanto Moisés passou, a gente pode notar uma coisa interessante e marcante neles e que serve como um princípio, um aprendizado para todos. É a questão da sinceridade, né, na oração. Então a gente viu que ele teve a resposta, apesar de certamente ser reprovável, né, muitas palavras e atitudes, mas como o mesmo escritor falou, né, isso, entre muitas aspas, né, quem somos nós para julgarmos a situação que esses homens passaram. Mas de qualquer modo, de forma bem rasa, dá para a gente pelo menos entender isso, de que pediu até a própria morte ali, me mata imediatamente, confessa uma incredulidade dentro da oração. Olha que interessante. Como vamos dar carne a todo este povo? Aí a gente olha, mas espera aí, não foi Moisés que lá atrás abriu o mar? Não é o mesmo que fez tantos sinais? E agora ali, isso aí prova como é a nossa carne, como é o coração do homem, o quanto ele é falho. E ele ali, né, nesse desespero, parece ser um homem sem fé, de total incredulidade. Mas não, ali só está uma amostra, uma prova de como nós temos altos e baixos. E qualquer um é capaz de falhar, ainda mais passando as situações que eles passaram. Mas a gente viu isso, a gente pode ver isso, uma sinceridade no coração. Então, mesmo
homens assim que, como Moisés praticamente falava diretamente com Deus, como no monte Sinai, né? Mesmo assim, ele dá uma amostra ali de incredulidade. Como eu vou alimentar a dor deste povo? Como vão comer carne? Como vou, né, suportar? Então é uma sinceridade que vale a pena a gente refletir, que o Senhor, ele se apraz disso, de sinceridade. Então não adianta a gente tentar fingir ou falar algo para camuflar o que está lá dentro, o que está no coração. Então, se tem uma incredulidade, se tem algo que não está acreditando, tem que falar mesmo. Ó, Senhor, eu não estou acreditando, olha, vai acontecer mesmo ou não, estou pedindo. Essa sinceridade é muito importante, está aí. A gente vai se ir mais a fundo, a gente vai encontrar outros, certamente, que orar e aí você fica assim, mas como é que essa pessoa orou assim? Como é que ele falou isso? Então é bom refletir sobre isso, aprender isso, que o Senhor se apraz disso, de um coração sincero. Eu creio que a gente pode encerrar por aqui, né? Dar continuidade agora na próxima reunião, se eu permitir.